Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Um patrão diferente. Quem é esse patrão? A liturgia do 27º domingo do tempo comum apresenta a imagem da vinha de Deus, para falar desse povo que aceita os desafios da vida e que se coloca a serviço do reino de Deus. Desse povo, Deus exige frutos de amor, de paz, de justiça, de bondade e de misericórdia. A primeira leitura e o Evangelho apresenta o tema deste domingo. Deus ama seu povo de modo único e extraordinário. E a resposta positiva que devemos dar a esse amor consiste em ações de justiça, direito e misericórdia. Na primeira leitura, o profeta Isaías dá conta do amor, da solicitude de Deus pela sua vinha. Esse amor e essa solicitude não podem, no entanto, ter como contrapartida frutos de egoísmo, individualismo e de injustiça. O povo de Deus tem de deixar-se transformar pelo amor sempre fiel de Deus e produzir frutos bons que Deus aprecia: a justiça, o direito, o respeito pelos mandamentos, a fidelidade, a aliança com Deus. No Evangelho, Jesus retoma a imagem da vinha, critica fortemente os líderes judaicos que se apropriaram em benefício próprio da vinha de Deus e que se recusaram sempre a oferecer a Deus os frutos que lhe eram devidos. Jesus anuncia que a vinha vai ser retirada deles e vai ser confiada a trabalhadores que produzam, que entreguem a Deus os frutos que Ele espera. Na segunda leitura, o apóstolo Paulo exorta os cristãos da cidade grega de Filipe e todos que fazem parte da vinha de Deus a viverem na alegria, na serenidade, respeitando o que é verdadeiro, nobre, justo e digno. São esses frutos que Deus espera da sua vinha. São esses frutos que o Senhor espera do nosso trabalho de evangelização como discípulos e missionários. No Evangelho, Jesus conta uma nova parábola, dirigida especialmente aos chefes dos sacerdotes e doutores da lei e dos anciãos do povo, como já disse. Eram os que tinham ficado indignados quando viram Jesus realizar vários milagres, porque tinha curado os cegos, os aleijados e feito maravilhas na vida do povo que escutava e o seguia. Vários textos do Antigo Testamento identificam a casa de Israel como uma vinha. No profeta Isaías, ou também lá em Oséias, lemos o relato que dava frutos abundantes. Israel era uma parreira exuberante que produzia uvas com fartura. Lá fala em Oséias 10 e versículo 1. Nessa passagem há uma vinha muito querida que o proprietário arrenda para que alguns agricultores cuidem dela e assim ela produza muito fruto. Ele sente carinho pela sua vinha e seu desejo é que estejam bem cuidada. Não lhe é indiferente, investe na vinha, pois constrói uma torre, procura agricultores para cuidar dela e assim espera que a colheita de seus frutos seja abundante. Mas quando os empregados chegam para recolher os frutos, os agricultores os agarram, batem num, matam o outro, apedrejam o terceiro. O dono da vinha aparece como uma pessoa muito especial. Ele tem uma grande perseverança na busca dos frutos de sua vinha e no envio de pessoas que o recolham. Imaginemo-lo, não só preocupado, mas com um grande amor. Deixamos que essa sensibilidade e amor ecoe no nosso interior. É um amor que excede a lógica. Ele poderia ter retirado da sua vinha os malvados, os agressores de seus empregados, antes de enviar para lá seu filho querido. Sua insistência no desejo de enviar novos empregados pode parecer sem coerência ou sem discernimento do que havia acontecido. Mas Jesus está ensinando que há um amor que não tem limite, que excede toda a razão. Deus é um mistério insondável do amor misericordioso. Ele não se esquece dos seres humanos, pelo contrário, está muito perto, a seu lado, continuamente. Seu amor excede tudo aquilo que se espera. E assim, este patrão, com a sua vinha, ele se preocupa, envia servidores, deseja recolher os frutos dessa vinha que foi especialmente plantada e cuidada. Mas ele colhe o contrário, agricultores infiéis que só oprimem seus enviados. Jesus está falando aos sacerdotes e aos anciãos do povo
como ao longo da história de Israel, eles rejeitaram os profetas, não escutaram a sua palavra, não acolheram as pregações e nem se colocaram num processo de conversão e mudança de vida. Por isso Jesus repreende com essa parábola. Lembrando que Jesus também chamava a atenção, quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Mas hoje podemos meditar sobre qual é aquela pequena vinha que o Senhor nos confiou pessoal ou comunitariamente. Comentaristas e pregadores interpretaram com frequência a parábola de Jesus como a reafirmação da igreja cristã, como o novo Israel, depois do povo de Deus, que após a destruição de Jerusalém, no ano 70, dispersou-se por todo o mundo. No entanto, a parábola fala também de nós. Uma leitura honesta do texto obriga-nos a fazer-nos perguntas pertinentes a nosso respeito, à nossa conduta. Estamos produzindo nos nossos tempos os frutos que Deus espera do seu povo, da sua igreja? Justiça para os excluídos, solidariedade, misericórdia, compaixão para os que sofrem, perdão. Deus não tem por que abençoar um cristianismo estéril, do qual não recebe os frutos que esperam. Não tem por que identificar-se com a nossa mediocridade, as nossas incoerências, desvios e pouca fidelidade. Se não respondemos às suas expectativas, Deus continuará a abrir caminhos novos a seu projeto de salvação com outras pessoas que produzam frutos de amor, de justiça. Ainda podemos nos perguntar, estamos respeitando o Filho que Deus nos enviou ou o atiramos de muitas formas fora da vinha? Estamos acolhendo a tarefa que Jesus nos confiou de humanizar a vida ou vivemos distraídos por outros interesses religiosos, sociais, políticos e interesses secundários? Caros irmãos e irmãs, o amor de Deus se expressa na medida do amor ao próximo. Como disse a primeira carta de João, amemo-nos uns aos outros, pois o amor vem de Deus. E todo aquele que ama nasceu de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Primeira carta de João, capítulo 4, versículo de 7 a 8. O sentido profundo da vinha se dá na medida em que ela produz frutos abundantes. Ela não vai produzir nada se os agricultores só estiverem preocupados em tê-la como propriedade sua. Assumir com fé, responsabilidade e ampliar a vinha do Senhor implica agilidade, flexibilidade, criatividade, solidariedade e abertura às mudanças e às novas descobertas. Algumas fortalezas e seguranças pessoais caem quando a vinha interior, abrasa e iluminada pela força do Espírito, começa a romper as paredes de proteção e se conecta com a grande vinha exterior, lugar da missão, do compromisso, do empenho em favor ao reino de Deus. Vinha ampla é convite a sonhar alto, a pensar grande, ousar ir além, rompendo o modo rotineiro de viver. Por isso nós e o universo só seremos felizes quando todos formos uma grande vinha por onde o Senhor passeia a hora da brisa fresca da tarde, como diz em Gênesis 3:8. A vinha é a face graciosa que Deus oferece à humanidade. Na vinha Deus realiza seu sonho e tudo se torna possível e feliz, porque o Senhor está conosco. Quem permanece no Senhor produz muitos e belos frutos para o reino de Deus. Convido a todos a compartilhar essa homilia com seus amigos e amigas nas redes sociais. Vamos juntos evangelizar. Inscreva-se no nosso canal do YouTube. Dê seu like, comente, compartilhe. Sejamos homens e mulheres do bem, comprometidos com a vinha do Senhor, comprometidos com o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe hoje e sempre. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.